Olha só, muita gente, né, falando sobre essa questão da carta, da proposta do Flamengo para o time da Lazio, né, para contratar o Tati Castellanos. Tem gente dizendo que a carta é fake, que passaram uma carta fake pro Pilhado, pro Thiago Asmar. Eu confio demais no Pilhado. Confio demais no Pilhado. Ele, quando ele soltar alguma coisa, é porque ele recebeu de alguém influente, de alguém firme, tá? Então, ele realmente recebeu isso de alguém importante. Tem uma outra questão, um outro fator. Eu sou contra esses vazamentos totalmente, tá, cara? Totalmente contra esses vazamentos, ainda mais de proposta, vazamento de print, essas coisas, eu sou contra isso tudo. Isso só mostra a bagunça que tá um clube, não tô dizendo do Flamengo, tô dizendo no geral. Se vaza uma proposta e ela é real, a bagunça que tá um clube. Se essa proposta realmente vazou do Flamengo, é uma bagunça, né? Não passa seriedade nenhuma. Se essa proposta realmente foi enviada para Lazio, os caras vão ver isso aí é uma bagunça, é uma esculhambação, tá? Agora, eu vou mostrar até aqui o vídeo do pilhado e as pessoas falando que é o escudo antigo do Flamengo, que a data de nascimento tá errada, do Tati Castellanos, e o nome dele é Valentim, não é Tati. Aí estaria, a proposta estaria com apelido e não com o nome. A questão é, alguém influente vazou isso pro Thiago. Ou para dar uma satisfação de que o departamento de futebol está trabalhando e está tentando contratar o jogador, né? Ou a carta está com o nome do cara errado, a data de nascimento errada, ok. A questão é, alguém vazou para o pilhado isso daí com a intenção de que mostrasse que está tendo serviço, que estão tentando contratar os jogadores, né? A quem interessa isso? Vamos ver aqui só o vídeo do pilhado, né? E vocês tiram as suas conclusões. Para mim, mais uma vez um grande trabalho dele, recebendo uma notícia em primeira mão. Se foi forjado ou não, a questão é, para ele divulgar, é porque ele recebeu de alguém realmente importante, tá? E eu acho que o Flamengo, nessa daí, pode ter que se posicionar. Não sei o que o Flamengo vai fazer, mas o Flamengo pode ter que se posicionar nessa daí. Eu só quero convidar você que está chegando aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2 a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é o nosso canal alternativo para você seguir. Tem as lives do Alê também aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Então, se inscreva no canal Paparazzo Rubro Negro 2, tá? Também nossos patrocinadores sempre aí no comentário fixado, na descrição. Vivi Homes Orlando aí para você garantir a sua casa com, cara, o melhor atendimento possível, dolarizar seu investimento, invista em Orlando ou more, né? Moradia também, né? Você pode estar procurando @Vivi Homes Orlando. E todos os nossos patrocinadores, lembrando de jogar com responsabilidade, para maiores de 18 anos é diversão, não é investimento. Faça seu cadastro agora mesmo na Bet Oficial da Nação. Tem muita gente aí indo premiada nesse domingo para o jogo do Flamengo no camarote, lá com o Pose do Rodo. Bem, vamos lá, olha só. Mais uma exclusiva do Pilhado, hein? Tá aqui, ó, para todos vocês verem a carta de proposta do Flamengo pelo Tati Castellanos, tá? Jogador da Lazio. Essa carta aqui foi enviada pelo Flamengo para Lazio, tá aqui, ó, para a Sociedade Esportiva Lazio, 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus. É a 25 proposta milhões de do euros. Flamengo enviada para Lazio, tá aqui, ó, ninguém mostrou essa carta, só o Pilhado. Vamos ver se o GE.com vai copiar de novo. Né? Me provocaram. Agora eu vou correr atrás de tudo que é furo jornalístico. Agora, meu amigo, cutucaram a... Não se assustem se o GE vier com matéria dizendo que a carta é fake, a qualquer momento. onça com vara curta. Então tá aqui. Proposta enviada pelo... Tá aqui a propostinha toda. O Flamengo indo atrás do Tati Castellanos, atacante argentino de 26 anos, proposta mais um. Então é isso. Vamos ver agora o desenrolar dos próximos capítulos, mas que realmente ele recebeu de alguém isso aí, eu não tenho dúvida. Podem tentar desmentir o cara, podem tentar falar o que for, mas ele não costuma vacilar. Inclusive, toda a história do Felipe Luiz com o Pedro, tudo que vazou, foi ele que trouxe. Depois o GE copiou, todo mundo copiou, né? Eu sempre dou crédito ao meu amigo Thiago Asmar e ele tem trazido muitas exclusivas. Então eu não duvido de informação que ele receba.
Olha, notícia importante aí do mercado da bola, o Flamengo promoveu aí um aditivo salarial para o atacante Wallace Yan, segundo o Júlio Miguel Neto, multiplicando em quase 10 vezes os vencimentos do jogador. Além disso, o clube estabeleceu uma nova multa rescisória para o mercado nacional, agora fixada em torno de 300 milhões de reais. Diferente aí do que vinha sendo negociado inicialmente, o contrato do Wallace Yan não foi renovado até 2030, o vínculo segue válido até 2027. Foram aditivos, tá? Nos bastidores, o Flamengo continua ciente do interesse do Wolverhampton da Inglaterra e a decisão das partes pela não extensão contratual evidenciam que uma saída não é descartada, tá? Pelo contrário, é considerada como bem possível, provável já nesta janela de transferências. Então, o Wallace Yan teve aditivos, não aumentou o tempo de contrato, hein? Olha que loucura. Mas aumentou a multa para clubes nacionais, aumentou também algumas outras situações, né? O salário dele aumentou também drasticamente, tá? Foram acordos aí, e o Wallace Yan pode ser titular, inclusive, no jogo contra o Fluminense amanhã, né? Na vaga do Bruno Henrique. O Flamengo enfrenta aí o Fluminense no jogo do Maracanã, jogo aí que a gente tem que vencer de qualquer jeito, porque senão o Cruzeiro pode se distanciar, vai jogar em casa com o Juventude, aí fica complicado, pode abrir 3 pontos do Flamengo, 3 pontos que eu falo porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então, se o Flamengo ganha, ele mantém ali a liderança, porque com o mesmo número de jogos, o Flamengo está na liderança ainda ganhando seus jogos, tá? A liderança, o Flamengo ganhando os jogos, ganhando do Sport o jogo atrasado, o Flamengo ainda segue na liderança, tá? O Cruzeiro, nesse momento, é líder porque tem um jogo a mais. As pessoas não se ligam nisso. Agora, se o Flamengo perde e o Cruzeiro ganha, aí acabou. Aí o Cruzeiro passou, tá? Então, ele pode ser titular, o Wallace Yan, nesse jogo aí, importantíssimo contra o Fluminense. O Bruno Henrique foi suspenso por terceiro cartão amarelo. E dois cartões desses aí ele recebeu sem fazer falta. Absurdo. Vergonhoso. Tá? Então, outra opção aí para Felipe Luiz é manter Gonzalo Plata como falso 9 e escalar o Cebolinha na ponta esquerda. Na zaga, Léo Pereira retorna após ter ficado no banco contra o Santos, tá? E deve voltar aí com Léo Ortiz. Além de Bruno Henrique, Alexandro, Ayrton Lucas e Eric Pulgar também serão desfalques. O Ayrton Lucas com aquele corte profundo, tá se recuperando, né? O Alexandro também com lesão muscular, então, e o Pulgar com a cirurgia. Além aí do Bruno Henrique, que está aí suspenso, tá? De forma absurda, equivocada. Provável escalação do Flamengo. Tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Alan, Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Plata e o Wallace Yan, tá? Eu iria desse jeito. Eu prefiro entrar com o Wallace Yan do que com o Cebolinha. Cebolinha, infelizmente, não tá jogando nada, tá? Cebolinha não tá jogando nada. Eu, sinceramente, iria dessa forma no Fla-Flu. Olha, o Globo Esporte confirmou a informação do Ângelo, né, do canal Ângelo Furtado. Ele trouxe ontem cedo que o atacante Pedro deve ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz para o clássico entre Flamengo e Fluminense, tá? Mas não deve ser titular. O jogador ficou fora das últimas 2 partidas contra São Paulo e Santos, mas então será relacionado, segundo o GE, confirmando a informação do canal Ângelo Furtado, tá? Apesar da melhora, a tendência é que ele fique no banco de reservas, tá? Mas já é uma evolução aí, o Pedro, né? Então, o Felipe decidindo hoje a equipe titular, tem treino hoje, né, no Ninho do Urubu. O Flamengo aí, esse momento, tá treinando, tô gravando aqui, o Flamengo tá treinando, começou às 9h30 da manhã o treino, e a gente trazendo tudo para vocês aqui. Olha, a gente tem aqui algumas informações aqui para passar para vocês, importantes também, de situação de mercado da bola. A gente já falou do Wesley aí que está de saída. Também falar aqui da situação do Sub-20 do Flamengo, né? A goleada que repercutiu lá na Europa. Cara, são muitas notícias aqui que a gente tem para trazer para vocês, tá? Além da situação que a gente vai falar de Talisca e do outro jogador também que eu falei com vocês, que é o Ezequiel Barco, que pode ser aí um nome interessante para o Flamengo, né? E a gente fez aí uma apuração aí importante com relação à questão de Talisca e Ezequiel Barco. O pessoal
né, de vários canais aí, cara, são muitos canais que falam que o Flamengo vai preparar, até o Bola VIP trouxe também, que o Flamengo vai preparar uma nova proposta pelo Ezequiel Barco de 17 milhões de euros, tá? O Flamengo prepara uma proposta de cerca de 110 milhões de reais para contratar Ezequiel Barco após fechar com o Carrascal. E eles falam que após um meia colombiano, o Flamengo está tentando a contratação de mais um gringo badalado, que seria o nono gringo do Flamengo. O Flamengo não poderia relacionar mais nenhum além desses 9. É o limite da CBF no Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, a gente sabe que outros 2 jogadores que foram especulados na Gávea, foram inclusive vazados esses nomes, né? O Tati Castellanos e o Ezequiel Barco. Agora, um deles teve avanço, segundo essas notícias, e pode se tornar reforço do Flamengo. Eu apurei e me passaram que não, que o nome do Ezequiel Barco, apesar de muita gente estar falando, ele não é nem citado no Ninho, ele não é comentado no Ninho, tá? Que o Flamengo, que tudo isso que tem saído aí não passa de especulação, isso foi uma garantia que me deram, gente de dentro do Flamengo, que até o momento o Flamengo não se movimentou por Ezequiel Barco. Que tudo isso que está saindo aí não passa de especulação. E eu perguntei, mas falaram até de proposta de 15 milhões de euros que foi recusada? E aí me falaram assim, não teve essa proposta. O Flamengo não fez proposta pelo Ezequiel Barco. Uma coisa é sondagem, outra coisa é proposta. Aí eu falei, mas o nome dele nem aparece no Flamengo, no Ninho, né, no Scout? Não. Tem muitos nomes que estão realmente sondados, mas proposta não tem. A gente tem certeza que proposta pelo Ezequiel Barco não foi feita. Então, é gente de dentro falando que não teve proposta pelo Ezequiel Barco. Tá? O portal russo Eurofootball diz que o Flamengo estaria oferecendo 17 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais na cotação atual, para contratar o Ezequiel Barco. Tá? As informações são que nos bastidores o argentino estaria disposto a deixar o futebol russo. E esses valores estariam acima do que o Spartak pede. Só que, no Flamengo, ninguém confirma proposta pelo Ezequiel Barco. Eu conversei com mais de uma pessoa e dizem que não tem proposta pelo Ezequiel Barco. Tá? É um nome que eu adoraria, que eu acho fantástico, mas negam proposta de 15 milhões que saiu na imprensa que foi recusada, negam essa proposta e negam que tenha qualquer coisa envolvendo negociação com o Ezequiel Barco. Então essa proposta que saiu no portal Eurofootball lá na Rússia, essa informação não procede de 17 milhões de euros, tá? Tomara que o Flamengo contrate. Torço muito, acho um excelente jogador. Agora, tem que saber, né, se realmente o Flamengo está interessado no Ezequiel Barco. Olha, a questão do Anderson Talisca, que também eu vi vários sites aí, e perfis que falam de Flamengo, dizendo que o Flamengo poderia tentar a contratação do Anderson Talisca. Me passaram que esse nome também o Flamengo não está negociando. É um nome que o Flamengo vê como interessante, mas que o Flamengo não está negociando. Tá? Pode vir a negociar? Futebol, tudo é possível. Mas nesse momento o Flamengo não negocia com o Anderson Talisca. O Flamengo nem tentou a contratação do Anderson Talisca. Tá? O nome dele costuma ser especulado no Flamengo, já tem até uma frequência, sempre falam do Anderson Talisca. Muita gente da torcida pedindo, sugerindo ele, principalmente depois do problema do Pedro. Algumas informações dizem que o Felipe Luiz gosta do Anderson Talisca, está no Fenerbahçe da Turquia. Tá? O Flamengo não fez proposta pelo Anderson Talisca. Eu trago para vocês aqui informação apurada, não tem nada. Tá? Então é mais um nome aí que é especulado, sem sentido, apesar de eu achar fantástico. O jogador tem 31 anos, já não é mais jovem, mas é um nome bom. Eu adoraria que o Flamengo trouxesse Ezequiel Barco, Talisca, seria ótimo. Mas a notícia que eu tenho para vocês, desculpa, tô gripado, é que não procede. Tá? Não tem nada de Anderson Talisca no Flamengo. É informação. Olha, a imprensa europeia não poupa críticas à goleada do Bayer Leverkusen para o sub-20 do Flamengo. Desastre. O jornal inglês diz que o resultado é um grande constrangimento para o estreante Erik ten Hag, né, o técnico do Bayer Leverkusen. Desastre foi a manchete escolhida tanto pelo alemão Bild quanto pelo espanhol AS
para se referir à estreia do técnico Erik ten Hag no comando do Bayern. O principal jornal da Alemanha afirmou na reportagem sobre o jogo que, embora tenha sido apenas um primeiro teste, o desempenho abaixo da média mostrou o quanto o sucessor de Xabi Alonso terá que se preparar para a temporada. Em Madrid, o AS ressaltou que a partida foi a primeira do Bayer Leverkusen após a saída do técnico espanhol Xabi Alonso, que levou o time aos títulos do campeonato alemão e da Copa da Alemanha na temporada 23-24 e acaba de trocar o time do Leverkusen pelo Real Madrid. O também espanhol Marca disse que a estreia de Ten Hag passou do sonho ao pesadelo. Na Inglaterra, o The Sun relembrou a passagem ruim do treinador holandês pelo Manchester United em 22 a 24. 22 e 24. E disse que a goleada para o Sub-20 do Flamengo foi um grande constrangimento para Ten Hag em sua estreia no Bayer Leverkusen. O Ten Hag mudou o time todo do Bayern, né? Iniciou amistoso na Gávea com 5 jogadores sub-19 entre os titulares e aproveitou para promover a estreia de 2 reforços, o experiente goleiro holandês Mark Flekken, ex-Brentford, de 32 anos, e o jovem meia Axel Tapp, do Tapé, né? Ex-PSG, 17 anos. Os outros novos contratados que estão no Rio, o defensor inglês Jarell Kansah e o atacante camaronês Christian Kofane não foram relacionados por terem treinado menos que os companheiros, tá? Então, cara, caiu muito mal aí pro Ten Hag aí, né? A imprensa europeia detonando a atuação do Bayer Leverkusen contra o Flamengo. O Flamengo causando crise no time alemão, rapaz. Se a gente perdeu para um Bayern na Copa do Mundo de Clubes, o outro Bayern tomou goleada do Flamengo, né? Que loucura. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, só que é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!